A todos os amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Valdeir, esse é um canal de comentários bíblicos, onde semanalmente nós trago aqui comentários sobre o livro de Daniel. E hoje eu quero dar continuidade de onde paramos. Paramos aqui no capítulo de número 5. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que estivesse se inscrevendo e nos ajudando aí nesse projeto de compartilharmos a palavra do Senhor. Caso você ainda não tenha assistido, nós temos os vídeos dos comentários dos capítulos anteriores. Você pode estar assistindo aí quando quiser. Você pode estar compartilhando com quem você quiser esses conteúdos. Queridos, o comentário de hoje em cima do capítulo de número 5 vai nos apresentar, a Bíblia nos apresenta, que quem governava sobre a Babilônia era um homem chamado Belsazar. Belsazar é possivelmente neto de Nabucodonosor. Se você tem assistido os vídeos, você me viu pronunciar por muitas vezes o nome de Nabucodonosor, porque do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4, ele é quem vai estar no governo da Babilônia. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo de número 5, quem está sobre o governo da Babilônia é um homem chamado Belsazar. E Belsazar, queridos, ele vai ter uma atitude de dar um banquete a 1000 dos seus oficiais ou dos seus nobres, considerados grandes. Esse banquete vai ser para esses homens e para suas esposas, assim também como para suas concubinas. E esse banquete é, no mínimo, um ato irresponsável de Belsazar. Por quê? Porque nesse período, a Babilônia estava sofrendo contínua ameaça dos seus inimigos, povos chamados de Medo e Persa, que haviam se unido forças para derrubar o Império Babilônico. Então, a postura mais coerente de Belsazar seria de fortalecer o seu exército, de proteger a cidade, para que os inimigos não adentrassem dentro dela. Mas, ao contrário dessa atitude prudente, Belsazar vai dar uma festa, um banquete. E nesse banquete, regrado a muito vinho, ele vai ter uma atitude que vai determinar o seu futuro. Ele vai mandar que se trouxessem utensílios que eram dedicados a Deus. Utensílios esses que faziam parte do templo de Jerusalém. Quando a Babilônia ela entrou dentro de Jerusalém, saqueou o templo, ela levou os objetos, os utensílios que eram dedicados ao serviço ao Senhor, eles levaram para dentro da Babilônia. Porém, ninguém nunca tocou, nunca fez uso daqueles objetos. Talvez pelo respeito, a reverência, o temor ao Deus dos hebreus. Porém, Belsazar, ele demonstra nenhum tipo de temor, nenhum tipo de reverência. A intenção dele aqui é simplesmente de afrontar, de ridicularizar aquele com quem o ser humano não deve brincar, o próprio Deus. Fazendo isso, a hora que ele toma vinho nesses objetos, juntamente com os seus convidados e as suas convidadas, a Bíblia vai dizer que da parte de Deus, ou seja, Deus enviou uma mão, é isso mesmo, literalmente, uma mão, cujo dedo escreveu uma mensagem na parede. Imagina só, no determinado momento da festa, aquela mão aparece escrevendo na parede. A Bíblia diz que eles ficaram assustados. O rei Belsazar, então, ele tremia, ele perdeu as forças do seu corpo, e ele tremia tanto que os joelhos batiam um no outro. Tamanho medo que assombrou a vida dele naquele momento. Eles, então, observam as escrituras que estavam na parede, manda acionar os sábios da Babilônia, porém, eles não conseguem interpretar o que aquelas escrituras estão dizendo, não conseguem decifrar o significado daquelas escrituras. Uma pessoa apresenta ali um homem que chamava Daniel, que era conhecido já por ter interpretado sonhos e visões anteriores. Apresentam ali Daniel, e o rei oferece a Daniel o que ele havia oferecido aos outros sábios. Ele disse, olha, se você puder decifrar para mim o que essa mensagem quer dizer, eu vou te tornar o terceiro homem mais poderoso na Babilônia, eu vou te vestir de roupas reais, e você vai ter autoridade sobre a Babilônia. Porém, queridos, Daniel vira para ele e diz, olha, que os teus presentes sejam para outra pessoa, eu não quero. Contudo, eu vou te fazer saber aquilo que a mensagem
que está nessas escrituras que foram colocadas aí na parede. Antes de dar o significado, Daniel diz para ele: olha, o rei, o seu avô, Nabucodonosor, ele, em um determinado momento da sua vida, ele se orgulhou e se soberbeceu tanto que Deus o abateu, fazendo-o ficar como se fosse um animal durante 7 anos. Até que ele reconheceu que Deus era o Altíssimo. E o senhor Belsazar, sabendo disso, não demonstrou nenhuma reverência e nenhum respeito ao Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Você, Belsazar, fez uso de utensílios que eram dedicados a Deus. Você cometeu uma afronta. Você cometeu algo que determinou o rumo da sua vida. Lê comigo aqui o capítulo de número 3, versículo de número 23, para que você entenda melhor. E te levantaste contra o Senhor do céu. Isso é Daniel falando para Belsazar, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem mais a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificastes. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Daniel dando a interpretação: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pés, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhes pusessem uma corrente de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Queridos, a Bíblia diz que naquela mesma noite o exército dos medos e persas invadiu a Babilônia sob o comando ali de Dário, comandante ali dos medos e persas, e eles mataram Belsazar. E eu gostaria aqui de trazer alguns comentários acerca dessa introdução. E o primeiro comentário que eu gostaria de trazer é acerca da coragem de Daniel. Daniel, queridos, ele era um profeta, um homem que temia e respeitava a Deus. Ele deu testemunho durante todos os anos que esteve ali na Babilônia. E nessa ocasião, ele é apresentado diante de um rei, que costumeiramente, queridos, os reis daquela época, eles tinham o costume de mandar matar quem trazia más notícias. Quem trazia as más notícias, muitas ocasiões, era morto, porque eles não gostavam, eles gostavam de pessoas que chegavam para eles e diziam que estava tudo bem, que nada de ruim iria acontecer, que a cidade estava cercada, mas que os inimigos não conseguiriam adentrar aquela cidade. Era isso que eles gostavam de ouvir. E Daniel, quando se apresenta diante dele, mesmo sendo ali apresentado a Daniel benefícios de que se ele pudesse interpretar aquela mensagem, ele adquiriria benefícios, e aqui eu admiro Daniel. Daniel diz para ele: os teus presentes sejam para outros, eu não quero. Eu vou fazer o Senhor saber o que está escrito nessa parede. E a mensagem é essa: o teu reino acabou. O teu reino terminou. Daniel traz uma mensagem desagradável aos ouvidos daquele rei. Porém, era o que significava as escrituras que Deus mandou escrever na parede, queridos. E aqui eu quero aplicar para nós dizendo, queridos, não dá para mudar o que está escrito. E hoje nós precisamos de homens, de coragem, de pessoas que tenham coragem de transmitir a palavra de Deus como ela é. A gente não pode simplesmente ministrar ou apregoar aquilo que as pessoas gostam de ouvir, aquilo que é agradável aos ouvidos. Antes, os verdadeiros líderes, os verdadeiros ministros, eles vão trazer palavras, e em muitas ocasiões
essas palavras vão ser desagradáveis aos ouvintes. Contudo, querido, independentemente de ser agradável ou não, o que precisa ser transmitido são as palavras do Senhor como ela é. E para fazer isso é preciso ter coragem, é preciso ser alguém que não age mediante interesses, em adquirir coisas, em obter coisas, em ter certas oportunidades, a custo de se ministrar o que é agradável aos outros de se ouvir. Queridos, a mensagem que precisa ser ministrada é a mensagem que está na palavra do Senhor, mas ela precisa ser apresentada como ela é. Não é preciso acrescentar e nem tirar nada. Precisamos de pessoas que tenham coragem de dizer a palavra como ela é. E Daniel tem essa coragem. É o primeiro comentário que eu gostaria de deixar. O segundo comentário é acerca do juízo que vai se aplicar sobre a vida de Beltsazar. Porque Beltsazar achou que podia provocar a Deus. A Bíblia vai nos dizer, queridos, em Gálatas capítulo de número 6, Gálatas capítulo de número 6, versículo de número 7. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, o homem também vai colher. Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba, não se afronta a Deus. E Beltsazar, ao pegar aqueles objetos que eram dedicados ao culto ao Senhor, ele profana, ele desrespeita, mostrando ali que ele não tinha nenhum temor do Deus de Israel. Mostrando ali, queridos, a sua falta de reverência, aquele que tem a vida na palma das mãos. Ele é um zombador. Mas ele achou que podia zombar do Todo-Poderoso. E aí vai ser aplicado sobre a vida dele um juízo. E nós estamos vivendo em um período de uma geração que acha que pode zombar das coisas que são sagradas. Nós temos visto, querido, pessoas tentando escarnecer. Mas de Deus ninguém zomba. Vai haver um período, querido, que vai vir sobre a terra, um período de juízo. Vai ser estabelecido sobre a humanidade, e isso vai ser por Deus um juízo. Um dia todos nós estaremos diante de Deus e teremos que dar conta de tudo o que fizemos e de tudo o que deixamos de fazer. Toda afronta, querido, que foi feita contra Deus, ela será punida. Deus, ele ama, ele perdoa, ele salva, ele restaura. Mas de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, o homem vai colher. E aqueles que têm plantado aqui afronta, que não têm tido temor do Senhor, e a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, lá em Provérbios, no 9 vai nos dizer isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse juízo, querido, ele vai vir sobre a terra. Um dia os homens vão estar diante de Deus, vão ser julgados pelas suas obras. Nós vamos estar diante do Senhor. E ele vai julgar o que nós fizemos, querido. Ele vai julgar como procedemos. E se no seu juízo perfeito ele achar que nós podemos adentrar na cidade santa, adentraremos. Mas aqueles que afrontaram a Deus, que tocaram naquele que é santo, todo-poderoso, esses, querido, vão ser jogados em um lugar chamado de lago de fogo e enxofre. Então, queridos, essa geração tem brincado com Deus. Que nós não venhamos nos portar assim, que nós venhamos ter temor do Senhor, respeito, reverência. Não venhamos agir como molecagem, como meninagem diante do Senhor. Deus não é homem para que nós venhamos zombar. Você escarnece do time do outro, do gosto do outro. Mas de Deus, querido, ninguém zomba. Ninguém planta zombaria diante de Deus e colhe coisas boas, vai colher juízo. Foi o que aconteceu com Beltsazar. Ele foi executado naquela noite. Na noite que ele zombou, que ele afrontou, ele foi executado. E um dia toda a humanidade estará diante do Senhor para prestar contas. A Bíblia diz em Hebreus que ao homem está ordenado morrer uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Lá em Hebreus 9, 27 vai estar escrito isso. Juízo. Haverá um dia de juízo, no qual nós encontraremos com o Senhor. E o último comentário que eu gostaria de deixar, queridos,
acerca dessa afronta que Belsazar faz. Ele afronta e recebe o juízo. Na verdade, são esses os comentários. A coragem de Daniel, a afronta de Belsazar e a sua punição, e o juízo que um dia virá sobre a terra, queridos. Queridos, eu quero agradecer por ter acompanhado aí até o final. Que Deus abençoe a sua vida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E eu conto aí com a sua colaboração para alcançarmos mais e mais vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.